Nessa videoaula nós vamos ver a decomposição observável de slits a tempo contínuo. A gente viu em videoaula anterior a decomposição controlável de slits a tempo contínuo. Agora é o contraparte observável do que a gente viu antes. Por conseguinte, a aula vai seguir o mesmo caminho da aula de decomposição controlável. O sistema em questão é o sistema a tempo contínuo com o qual a gente já está acostumado, dado pela equação de estados e pela equação de saída, com vetores e matrizes com as dimensões aqui definidas. E o contexto vai ser o contraparte do que a gente viu para o caso de controlabilidade. O contexto aqui é o seguinte: o par AC não é completamente observável. Isso significa que o posto da matriz de observabilidade, que a gente definiu antes, a matriz O caligráfico subscrito N, como um empilhamento dessas matrizes C, C que multiplica A, C que multiplica A ao quadrado e assim por diante, até C que multiplica A elevado a N menos 1, matriz de dimensão P vezes N por N. Tá? Posto da matriz ON é igual a um valor N subscrito O, que é estritamente menor do que N. Logo, só NO dos N estados do sistema são observáveis a partir da saída. Lembrado o que significa o sistema ser observável. Eu consigo reconstruir o estado inicial do sistema no instante t inicial, observando o intervalo da saída. Essa é a ideia. Se eu conseguir reconstruir todos os estados no instante inicial, observando um trecho da saída, o sistema é dito completamente observável. Nesse caso aqui, eu só consigo reconstruir no instante inicial NO dos N estados. Tá? Essa é a ideia. E o que a gente quer fazer nesse caso aqui da decomposição observável é a mesma ideia que a gente viu no caso da decomposição controlável. A gente quer separar o sistema em duas partes, uma que vai conter só os estados observáveis, uma outra que vai conter os N menos NO estados não observáveis. Lembrete 2. A propriedade de observabilidade é invariante à transformação de similaridade. A gente viu a mesma coisa para o caso da controlabilidade. Se eu não me engano, a gente só fez para o caso da controlabilidade e para chegar no caso da observabilidade, a gente aplica, por exemplo, o teorema da dualidade. Lembrete 3. Se a gente fizer uma transformação de similaridade ao sistema, ou seja, se a gente efetuar uma mudança de base no vetor de estado x, multiplicando a esquerda por uma base invertível aqui, P inverso vezes x, que resulta no x chapéu, o que vai acontecer com as matrizes A, B e C do sistema original? Elas vão ser dadas por A chapéu vai ser P inverso vezes A vezes P, B chapéu vai ser P inverso vezes B, C chapéu vai ser C vezes P e o D chapéu vai ser igual ao próprio D. Lembrar que a transformação de similaridade, ela apenas implica numa mudança na implementação do sistema. Tá? O sistema continua o mesmo, a função de transferência do sistema continua a mesma, a resposta do sistema continua a mesma, eu só transformei a forma de implementar o sistema. Por conseguinte, vou ter novas matrizes A chapéu, B chapéu e C chapéu, quem não muda é a D, após eu aplicar a mudança de base no vetor de estado x. A questão da decomposição foi a mesma que a gente viu no caso da controlabilidade. Eu quero saber o seguinte: existe uma transformação P inversa, tal que se fizer P inverso vezes x e obtiver aqui o x chapéu, esse x chapéu pode ser decomposto entre dois subconjuntos aqui. X observável, ou seja, um conjunto com os estados observáveis, e x não observável. Isso aqui é um x subscrito O barra. Tá? Então, x observável vai ser um vetor pertencente ao R NO e vai conter os estados observáveis. E o x O barra vai conter os estados não observáveis. Existe essa transformação de base que promove essa partição no vetor de estado x? E se for possível, o que vai acontecer com o sistema modificado após a transformação de base? A gente vai poder escrever o sistema como x chapéu ponto de t, que vai ser dada por essa partição aqui, xo ponto, partição xo barra ponto de t. A matriz A chapéu vai ser dada por essa partição aqui, seguindo a mesma partição do vetor x. Matriz A associada
a parte observável do sistema, matriz A ou barra associada à parte não observável do sistema. Essa partição aqui é uma matriz nula e essa partição aqui é uma matriz A subscrito 2, 1. A chapéu que multiplica x chapéu de t, dado por a partição aqui x observável e x não observável. Mesma partição vai aparecer aqui na matriz B, B observável e B não observável. E matriz C chapéu, que vai ser dada aqui por C observável e 0, que multiplica aqui o vetor modificado x chapéu de t, mais du. Tá? Então, o que eu quero é um sistema decomposto dessa forma. Resta saber, né, se existe esse P inverso e qual é o P inverso. Bem, da mesma forma com que a gente viu no caso da controlabilidade, a matriz de observabilidade O caligráfico subscrito N é A invariante. A gente viu o que significa ser A invariante no caso da controlabilidade. Eu não vou repetir isso aqui, deem uma olhada lá na aula de controlabilidade, em que a gente mostrou que a matriz C subscrito N, a matriz de controlabilidade, é A invariante. A gente vai fazer o seguinte, seja a matriz V, composta por vetores colunas V1, V2 até VNO, uma base para a matriz de observabilidade. Cada VI aqui é um vetor de N elementos, eu tenho NO elementos. Então, essa matriz é N por NO. Então, pode-se mostrar, da mesma forma que a gente mostrou mais formalmente no caso da controlabilidade, que essa equação aqui é a válida. V transposto que multiplica A é igual a uma matriz A subscrito O que multiplica V transposto com A subscrito O pertencente ao R NO por NO. O que a gente vai fazer então? Vai construir a base P inversa como sendo a seguinte partição. Matriz V transposto, transposto dessa matriz aqui, complementada aqui com uma outra matriz U transposto. Essa matriz aqui é uma base para a matriz de observabilidade. Essa matriz V, ela tem NO colunas linearmente independentes. V transposto, então, vai ter NO linhas linearmente independentes. Eu vou completar aqui, né, U transposto, onde o transposto, né, vai ter N menos NO linhas, né, linearmente independentes, né, não só entre si, mas em relação às linhas aqui de V transposto. Então, construir uma base P inversa de dimensão N por N. Então, P inverso vai ser uma base para o Rn. Uma vez construída a base P inversa dessa forma, o que a gente faz? Mesma coisa que fez no caso da controlabilidade. Quem vai ser P inverso que multiplica a matriz A? P inverso a gente construiu como V transposto, partição U transposto, vezes A. V transposto A, partição U transposto A. E V transposto A, a gente pode mostrar que é igual a uma matriz de coeficientes A subscrito O que multiplica V transposto. Deem uma olhada na aula de decomposição controlável. Então a gente pode escrever V transposto A como AO que multiplica V transposto e essa partição fica como está. A subscrito O que multiplica V transposto, a gente pode escrever de forma conveniente como partição AO complementada com zeros, né? E aqui eu escrevo V transposto complementado com U transposto. Não fiz nada de diferente. Isso aqui vai ser AO que multiplica V transposto mais zero que multiplica U transposto, que é igual a AO que multiplica V transposto. E a segunda partição aqui fica como está. Ora, V transposto, partição U transposto, é o P inverso. E aqui eu faço um truque manjado. Vou multiplicar a direita aqui por P vezes P inverso. Isso aqui é multiplicar pela identidade, né? Então não estou modificando nada. O que eu vou fazer? Vou colocar em evidência aqui a direita o P inverso. E aqui nessa partição eu vou ter U transposto A vezes P, que eu vou escrever como uma partição A subscrito 2, 1, A subscrito O barra. Tá? Então eu posso escrever essa matriz
como duas partições aqui, A subscrito O 0, A 1, 2, partição A, O, barra, que multiplica P inverso. Só reorganizei aqui as partições. Tá? Agora eu posso multiplicar essa equação por P à direita. Então, o lado esquerdo vai ser P inverso A vezes P, multipliquei por P à direita. Multiplicando por P à direita do lado direito da equação, esse P inverso vai ser multiplicado por P, que vai ser igual à identidade, vai sobrar só aqui essa matriz. Então, P inverso AP, que nada mais é do que a matriz A chapéu, vai ter a partição A subscrito O, 0, A 2, 1, A subscrito O barra, que é a partição que a gente queria. Então, sim, existe base P inversa tal que a gente consiga separar os elementos do vetor de estados X chapéu em duas partições, uma com os elementos observáveis e outra com os elementos não observáveis. E essa base é dada dessa forma. Primeira partição aqui eu vou colocar uma base para a matriz de observabilidade, né, e vou complementar essa matriz com o transposto, que vai ter n menos NO linhas linearmente independentes entre si e também independentes das linhas de V transposto. Então, se eu construir essa base no Rn, eu consigo obter a partição desejada. Da mesma forma que a gente viu no caso da controlabilidade, é possível mostrar que a imagem de C pertence ao subespaço da matriz de observabilidade, de modo que a gente pode escrever a matriz C em termos de uma combinação linear das linhas de V transposto. A gente pode escrever então C como igual a C subscrito O vezes V transposto, com esses coeficientes. Os coeficientes dessa matriz aqui são os coeficientes da combinação linear, né, da representação de C em termos das linhas de V transposto. Então isso vai ser igual, novamente usando o mesmo truque aqui de aumentar V transposto com o transposto, e escrevo o C subscrito O como C partição 0. Isso aqui continua sendo igual a C subscrito O V transposto. Esse C O V transposto mais 0 vezes o transposto, que é igual a essa matriz aqui. E isso aqui nada mais é do que a nossa base P inversa. Então a gente pode escrever que C vai ser igual a essa matriz aqui, C subscrito O partição 0, vezes P inverso. Agora, se a gente multiplicar a direita por P, a gente vai ter C vezes P, né? Vai ser igual a C subscrito O vezes P inverso vezes P, que é a identidade, que vai ser igual, como a gente definiu, C chapéu. E o C chapéu, então, após a transformação de base, vai ser C subscrito O partição 0. E da mesma forma, né, a gente vai dimensionalmente dividir a matriz B na partição BO barra, tá? Seguindo dimensionalmente a partição das outras matrizes. Tá? Aqui é só uma divisão compatível com o vetor X. Tá? Então, sim, a resposta à questão que a gente pôs, sim, é possível, né, encontrar uma base P inversa tal que a gente consiga particionar o vetor de estados em componentes que são observáveis e componentes que não são observáveis. Uma vez feita a mudança de base, em que eu levo x a x chapéu com essa partição entre as componentes observáveis e não observáveis do estado, o par A subscrito O, vírgula, C subscrito O é observável. No mais, o posto da matriz O caligráfico superescrito O, isso aqui é só um diferenciador para lembrar que isso aqui se refere à parte observável do sistema, tem posto NO, completo. E essa matriz aqui é definida da mesma forma como a gente definiu a matriz de observabilidade, só que agora com as matrizes subscrito O. CO empilhada com a matriz CO vezes AO, CO vezes AO ao quadrado, e assim por diante até CO vezes AO elevado a n menos 1. Tá? E como é que fica a questão da função de transferência? A gente viu na videoaula de controlabilidade que a função de transferência, que é a transformada de Laplace da resposta impulsiva do sistema, pode ser escrita em termos das matrizes de estado,
já transformadas as matrizes chapéu, como C chapéu, que multiplica SI menos A chapéu inverso vezes B chapéu mais D ou D chapéu. Tanto faz, porque D chapéu é igual a D. Tá? Essa é uma variável nos complexos, relacionada à transformada de Laplace. Muito bem, agora a gente substitui C chapéu por C subscrito 0, partição 0. Essa matriz aqui vai ser SI menos AO, porque a matriz A chapéu é AO 0, A21, AO barra. Então isso vai ser SI menos AO, 0 menos 0, 0 menos A21, e SI menos AO barra, inverso. B chapéu foi particionada como BO barra, mais D, ou D chapéu, tanto faz. Agora, a gente vê que essa matriz aqui ela é bloco triangular inferior. E por propriedade desse tipo de matriz, a inversa de uma matriz bloco triangular inferior é tal que os elementos bloco diagonais aqui são invertidos. Tá? Então aqui a gente vai ter SI menos AO inverso e SI menos AO barra inverso, faltou o barra aqui. Tá? O zero continua zero, porque a matriz continua bloco triangular inferior. E aqui vai ter um elemento que eu não vou fazer a conta, eu vou representar por asterisco. Tá? Partição da matriz B, BO e BO barra, mais D chapéu. Então isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a SI menos AO inverso vezes BO mais 0 vezes BO barra. Tá? Que é esse termo aqui. E a segunda partição aqui vai ser asterisco vezes BO mais SI menos AO barra inverso vezes BO barra, que é esse termo aqui. Então isso vai ser igual a CO partição 0 vezes essa partição aqui, que vai ser CO vezes esse termo aqui mais 0 vezes esse termo aqui, que vai resultar em CO, que multiplica SI menos AO inverso vezes BO mais o D. Tá? Então a função de transferência, após a transformação de base, depende apenas das componentes que são observáveis. Então é CO, SI menos AO inverso vezes BO mais D. Tá? Isso faz sentido, porque se um determinado conjunto de estados não é observável na saída, isso indica para a gente que existe um caminho aberto entre os estados não observáveis e a saída. E se existe um caminho aberto entre os estados e a saída, a função de transferência não vai conseguir enxergar esse caminho. Tá? Não vai passar por esse caminho, porque é um caminho aberto. Tá? Se a gente olhar agora como é que ficam as equações de estados para os estados observáveis e não observáveis, como é que fica aqui? X ao ponto de t, seguindo essa equação, vai ser A0 x0 mais 0 vezes esse cara aqui, mais B0 de t, que é essa equação que é uma equação típica, E a gente sabe resolver essa equação em termos da matriz exponencial, Quem é a equação para x o barra de t? X o barra de t vai ser igual a A21 vezes XO mais A o barra vezes X o barra de t mais B o barra o de t, que é essa equação aqui. Muito bem, a gente sabe o seguinte, o estado observável pode ser reconstruído no instante inicial, por propriedade. Em t0, no instante inicial, eu consigo reconstruir o estado e por essa equação aqui eu consigo saber quem é o XO de t, resolvendo essa equação, melhor dizendo, em todo instante de tempo a partir do instante inicial. Muito bem, a solução dessa equação aqui, se a gente considerar essas duas últimas parcelas aqui como se fossem uma entrada útil, se eu considerar o útil de t como sendo A21 XO de t mais BO barra vezes o de t, a gente consegue resolver essa equação aqui para XO barra de t como? XO barra de t vai ser
e elevado a O barra, faltou o barra aqui, de t menos t inicial, t0, vezes x O barra em t0, mais a integral em tal de t0 até t, de e elevada a O barra de t menos tal, o tio de tal de tal. Ora, o tio é totalmente conhecido. Por quê? XO de t é reconstruível porque XO é observável. Tá? E no mais, as componentes A1, 2 e BO barra são conhecidos a partir da decomposição. Então eu consigo saber quem é o tio. Aí vem a seguinte questão. Eu sei que é possível reconstruir o estado inicial a partir da saída, para XO. Como é que fica a questão de XO barra? Fico completamente no escuro ou consigo reconstruir, a menos de um erro, XO barra? Vai ser possível reconstruir XO barra a menos de um erro se a matriz AO barra for estável, ou seja, no caso de sistemas em tempo contínuo, a parte real dos autovalores da matriz AO barra tem que ser negativa. Se esse for o caso, essa parcela aqui vai tender a um vetor nulo, porque essa matriz aqui, no limite, quando t vai para infinito, vai para a matriz nula, vezes XO barra de t0, isso aqui converge para um vetor nulo, de modo que a gente tenha XO barra de t igual a essa integral aqui apenas, que tem matrizes conhecidas, né? Porque a O barra é conhecido e o tio também é conhecido. Então, a menos de um erro, né, associado aqui à convergência para zero dessa parcela aqui, a gente consegue saber quem é o XO barra de t, desde que a matriz AO barra seja estável. No MATLAB, a função obsvf.m faz a decomposição observável para a gente. A gente entra com as matrizes A, B, C e D e ele entrega para a gente as matrizes ABC-O e ABC-O barra. Tá? Do ponto de vista de diagrama de blocos ou diagrama de fluxo, a entrada do sistema, a entrada é modificada pela partição BO e BO barra. Tá? Aqui você tem a parte da equação de primeira ordem. Na variável S da transformada de Laplace, S inverso é um sistema integrador, vezes a matriz identidade aqui, de ordem NU por NU. Tá? Na saída do integrador, eu tenho o estado XO de t. Antes do integrador, eu tenho XO ponto de t. No ramo de realimentação, aqui a gente tem a matriz A subscrito O. Tá? Mesma coisa aqui para a parte não observável do estado. A gente tem aqui integrador S inverso vezes matriz identidade aqui de ordem N menos NO. Tá? E saída do integrador é o estado não observável, XO barra de t. Logo, antes do integrador, eu tenho XO barra ponto de t. Caminho de realimentação aqui é pela matriz AO barra. Agora, o estado, pela equação de saída, é multiplicado pela matriz C chapéu, que é particionada em CO e CO barra. Só que CO barra é igual a zero. Né? Lembrar que a matriz C chapéu tinha partição CO zero. Né? Então está aqui o CO e zero. Isso indica para a gente que existe um caminho aberto entre o estado XO barra e a saída. É como se eu tivesse apagado esse caminho aqui. O que indica para a gente que esse estado XO barra não é observável através da saída. Além disso, né, como a gente viu aqui na equação para XO barra de t, né, existe um acoplamento entre XO e XO barra através da matriz A21. Né? Então, existe um ramo aqui que sai de XO de t, que é modificado pela matriz A21 e colocado aqui nesse ponto. Lembrar que toda vez que você tem uma confluência aqui para um determinado ponto, isso aqui é um somador. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um somador, porque eu estou somando esse ramo com esse ramo. Tá? Então, esse é o diagrama de blocos do sistema. E a gente vê claramente que você tem um caminho aberto entre o estado XO barra e a saída, que é compatível, né, com
o que a gente viu da função de transferência. Função de transferência, como é que eu conceitualmente obteria? No lugar de eu ter, eu carrego aqui o delta de t, o delta de Dirac, né? Com o sistema inicialmente relaxado, ou seja, sem qualquer energia guardada aqui nesses integradores, aplico o delta de t, né? E olho aqui o que acontece na saída, o h de t. Né? E depois eu aplico aqui a transformada de Laplace, né? A h de t, e obtenho aqui o h de s. Tá? E a gente viu que o h de s, né, era igual a CO, SI menos AO, inverso BO, mais D. Já faltou o D aqui, né? O D, então, vai ser uma ligação direta entre a entrada e a saída. Então, eu posso escrever aqui, né, um caminho direto entre entrada e saída, né? E chamar isso aqui de D ou D chapéu, tá? Ficou faltando esse ramo aqui. Então, a gente vê que, de fato, né, a função de transferência, né, independe, né, de B o barra a O barra, né, porque esse caminho aqui ele existe, mas não tem conexão com a saída. Então, eu não consigo enxergar, uma vez alimentando o sistema com delta de Dirac, né, ele vai produzir sinal aqui, mas esse sinal, né, que é armazenado ao longo do tempo em x ou barra de t, não consegue ser observado na saída do sistema. Tá? E a gente vai ver mais à frente, né, que a chamada decomposição de Kalman faz as duas decomposições, a decomposição observável e a decomposição controlável, de modo que a gente tem aí 4 possibilidades por estado, né? Controlável e observável, não controlável e não observável, controlável e não observável, e não controlável e observável. Então, a decomposição de Kalman faria essa decomposição em 4 partes. Né? Eu teria, no caso aqui da decomposição de Kalman, né, vou ter que encontrar uma base tal que o x chapéu obtido a partir de uma determinada base P inverso vezes o x, né, vai resultar aqui numa partição de estados que é x controlável e também observável, né, x não controlável e também não observável, né, x controlável, mas não observável, e x não controlável, mas observável. Não sei se é exatamente nessa ordem aqui, mas a ideia é que você consiga obter uma partição nesses 4 subgrupos. Isso vai ser visto na chamada decomposição de Kalman.